Boa noite, queridos, graças a Deus estamos aqui. Para quem não me conhece, o meu nome é Hélio Piovesan, sou pastor aqui desta igreja, tá? A igreja de Interlagos. Hoje é dia 30/7, e agora, do 7 de 2023, e agora são 18 horas e 27 minutos. Bom, se você chegou aqui pela gravação, saiba que é um prazer nós podermos falar com você que está aí do outro lado no YouTube, assistindo. Saiba que nós somos uma igreja evangélica, cremos no Espírito Santo, cremos no Senhor Jesus Cristo e cremos no seu Pai, o Pai de Jesus Cristo. Você é nosso convidado para participar aqui do culto, fique à vontade. Nós temos culto sempre aos domingos às 18 horas e às sextas-feiras às 20 horas. Sexta-feira nós fazemos um estudo bíblico. Às vezes é doutrina, às vezes é alicerce, e aí a gente vai pregando. Temos um site, que é o www.igrejadeinterlagos.com.br. Lá você vai encontrar os nossos horários de culto. Tem um botãozinho aqui na parte de cima, que é o ao vivo. E aí você clica lá e você vem participar conosco. Só entra com o microfone e o vídeo desligado, né? Porque nós fazemos as gravações. Temos também um canal no YouTube, que é o Igreja de Interlagos. Só você procurar lá, você vai achar. Todos os nossos cultos são gravados, estão lá para você aprender. Se você quiser, fique à vontade. Tá bom? Procura lá, tem ótimas pregações lá. Tá? Então, fique à vontade. Temos também o Facebook e o Instagram. Você vai nos encontrar lá também, tá bom? Então, ó, dá um joinha aí, né? Se inscreve no canal, tá certo? E compartilhe o vídeo para dar alguma relevância para a gente. A gente agradece, tá bom? E queria fazer uma pequena oração. A pregação será feita pela irmã Eliette. Fecha seus olhos, ainda que você esteja assistindo a gravação, tá bom? Fecha seus olhos. Jesus querido, peço agora a tua bênção, peço agora a tua orientação, peço agora, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações através da Eliette, que vai trazer essa mensagem. Abençoa aqueles que estão nos ouvindo, que estão vendo, mesmo que seja pela gravação. Peço, Pai, que o Senhor cuide da vida da Eliette, da família dela, que o Senhor livre-a de todo o mal. Em nome de Jesus, amém. Amém. É com você, Eliette. Só terminar de ajustar, só um minutinho. Eu sou meio ruimzinho. Irmãos, boa noite. Acho que vocês estão me ouvindo, né? Hoje nós vamos trazer uma palavra... Alto e claro. Certo. Hoje a gente vai trazer uma palavra para os irmãos, cujo título é O que é a verdade? Né? Então, eu acho que todos nós, no dia a dia, na rotina do dia a dia... Picotou. Fala de novo o nome da palavra, porque picotou e não saiu bem. O que é a verdade? A verdade? O que é a verdade? O que é a verdade? Ok. Certo? Eu não sei se os outros irmãos também estão picotando, ou talvez seja aí o sinal também, né? Às vezes pode ser aí o sinal que está ruim. Aqui eu ouvi perfeitamente. Ah, tá, ótimo. Então, eu acho que é lá em Interlagos o problema. Então, irmãos, por que eu trouxe essa palavra, irmãos? Porque eu acho que nunca a humanidade esteve mergulhada em tantas mentiras, né? Nós temos mentiras em todos os lados que a gente vê. Temos mentiras na ciência, temos mentiras na imprensa, temos mentiras na política, temos mentiras no que a gente ouve, lê, temos
centenas de pessoas querendo dar golpes mentirosos em cima da gente para obtenção de ganhos, né? Obter dinheiro. Por exemplo, no meu aniversário, ligou uma pessoa e falou assim: você é Eliette? Falei: sou. Você está fazendo aniversário hoje, certo? Falei: estou. Ah, parabéns. E eu falei: quem está falando? Olha, aqui é da Floricultura Juliana Flores. Uma pessoa mandou um ramalhete de flores muito lindo para você e a gente vai entregar na sua casa. Aí eu falei: olha, espera um pouco. Quem mandou entregar esse ramalhete lindo de flores? A gente não pode falar que é surpresa. A gente vai entregar na sua casa. A senhora mora no endereço Avenida tal, número tal? Só que eu não estou mais morando naquele endereço. E quem me conhece sabe que eu mudei. Aí eu falei: olha, se você não me falar quem mandou, isso se trata de um golpe. Não, olha, a senhora vai receber, a senhora só vai ter que pagar as flores na entrega. Eu falei: não, não preciso mandar flores, não, porque eu estou achando que isso aí é golpe. E desliguei o telefone e bloqueei a pessoa, né? Bom, tudo bem. Aí, quando foi daí umas 4, 5 horas, ligou de novo uma outra pessoa com a mesma história, só que aí não era mais flores da Juliana Flores, era bombom da Cacau Show, né? E aí eu já estava vendo que era golpe mesmo e desliguei. O que isso quer dizer, irmãos? Que a gente está tão rodeado de mentiras, tão rodeado na internet. Outro dia eu até passei para o pastor Hélio um podcast de dezenas de golpes que as pessoas dão. E eles falaram, inclusive, esse golpe das flores, que às vezes eles nem... Tem alguns que cobram a entrega, aí você fala: olha, é R$10 a entrega. Aí você vai lá, passa o seu cartão, e aí eles passam um valor muito maior. Às vezes o visor está meio quebrado, não sei o quê. Ou então eles falam: olha, não precisa de pagar frete, a gente só quer tirar uma foto sua para comprovar que você recebeu. E a hora que ele tira essa foto, é o reconhecimento facial, geralmente para abrir uma conta bancária, para eles pegarem dinheiro emprestado. Então, irmãos, o que a gente vê? Que parece que a verdade está cada vez mais rara, né? E aí eu resolvi fazer essa pregação, né? O que é a verdade? Já que a gente está tão cercado de mentira, de falsidade. Você vê uma notícia na imprensa, se você acredita na imprensa, irmão, você tem que rever aí os seus conceitos, porque a imprensa é um dos órgãos que mais mentem para a gente. E os órgãos que fazem o fact-checking, né, a checagem dos fatos, mentem mais ainda. Então, em que acreditar? Né? Estamos rodeados por mentira de todos os lados. E aí eu fico pensando, né? Até a natureza mente para nós, na verdade. Né? Às vezes a pessoa pensa: não, olha, os animais e a natureza, eles são puros, só neles há a verdadeira pureza. Olha, irmãos, eu estou morando assim, numa área meio rural, né, e a gente vê que os animais, eles se camuflam, né, tipo um camaleão, né, eles se escondem, eles se passam por outras, por exemplo, um bicho se passa por uma folha para você não pegar, né? Então, eles mimetizam, às vezes, o ambiente que estão. Isso aí o que é? É uma espécie de um fingimento. Eu sei que eles fazem isso como predadores, né? Ou para suas defesas, mas também é um desvio da realidade, né? É uma borboleta que o desenho dela parece uma cara de coruja, né? Quer dizer, não é uma coruja, é uma borboleta, né?
Então, a gente vê que nem na natureza, e muito menos nos homens, e quando digo homem, é homem e mulher, é indivíduo, existe sinceridade, né? Então, irmãos, eu acho que o próprio homem percebe que esse mundo está em grandes trevas, né? E esse homem acaba se valendo de algumas muletas, né? Para que ele possa sobreviver nessa grande mentira que existe no mundo, numas trevas tremendas, trevas espessas, né? Onde o homem tem que apalpar assim com as suas muletas. Então, o que ele usa de muleta? Ele usa a política, a filosofia, as leis, a justiça, entre aspas, né? A cultura, o próprio dinheiro, a ciência, né? A medicina, algumas muletas para ele tentar driblar tanta treva que existe, né? Eu sei que a gente tem apego a esse mundo porque a gente tem apego à vida, e isso é bom, né? Porque senão as pessoas não iam zelar pelo templo do Espírito Santo, né? Mas essas coisas que eu disse, né? A justiça dos homens, a ciência, também é tão enganosa, irmãos, tão enganoso, tá? Então, Jesus, ele definiu bem. Jesus não, João, né? O pastor não precisa de abrir, só para quem estiver anotando. Em 1 João 5,19 fala assim: o mundo jaz no maligno. É por causa disso, irmãos. O mundo realmente e jaz, está, né? Foi sepultado no maligno, né? Então, eu queria que o pastor abrisse em Isaías 9:2, que fala exatamente nisso. Quando Jesus surge, né? Aquele povo começa a vislumbrar a possibilidade de uma luz, né? Então, Isaías 9:2 fala assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Então, trevas, malignidade, trevas espessas. Aquele povo que estava em trevas, ele viu uma luz. Que luz é essa? Né? Qual que é? O que trouxe a verdade? Né? Então, a gente vai ver mais para frente, né? Além do mundo, irmãos, jazer no maligno, estar voando nas asas da mentira, né? Surgiram algumas filosofias para que as pessoas não vislumbrassem essa luz, né? O mundo que estava em trevas viu grande luz. Mas alguns falavam, alguns filósofos falavam numa corrente de pensamento chamado relativismo. O que é relativismo? Relativismo é uma corrente, vamos dizer, filosófica, muito frequente, muito adotada em todos os meios políticos, culturais, onde não existe valores absolutos, né? Tudo depende da moral, da cultura, dos costumes do povo. Então, certas tribos lá na Amazonas, quando nasce uma criança defeituosa, uma criança gêmea, eles enterram viva uma das crianças, por exemplo. Ou a criança que nasceu sem um dedinho, enterra a criança viva, né? Então, o que fala o relativismo? Isso não é errado, para aquela cultura lá está certa. Não vamos mexer naquela cultura, né? Por exemplo, tem muitos países que culturalmente adotaram o aborto como uma coisa normal, né? Meu corpo, minhas regras. Só que você está
ministrando, você está julgando, você está decidindo sobre a vida de uma outra, de um outro corpo, não é o seu corpo. É um corpo que está dentro de você. Então, será que a mulher teria esse direito de decidir quem vive ou quem morre? Ou esse direito é só de Deus? Não, mas para os relativistas, não, isso daí é culturalmente aceitável. Né? Tem países, irmãos, eu li que são 30 países da África e 50 países no mundo que decepam a genitália das meninas, eles tiram o clítoris das meninas para que elas não tenham mais interesse sexual, né? E normal, é cultura, né? Ou matar em nome de um Deus, né? Matar em nome de um Deus. Ah, não, mas isso aí é normal. Ou alguns até pregam e apoiam bandidos, porque falam, não, eles são vítimas da sociedade. Então, normal, né? Isso faz parte, irmãos, do conceito relativista. Relativismo quer dizer assim, não existe uma verdade absoluta. Depende de muitas coisas. Depende da cultura do povo, depende da época, depende da moral. Você não pode julgar o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira. Tudo depende, tudo é relativo, né? E esse relativismo, ele usa, assim, às vezes, meias verdades para, vamos dizer, acobertar mentiras, né? E o que pode ser verdade para mim, pode não ser verdade para você, eles falam, né? Então, tudo depende das crenças, da época, da cultura, do aprendizado, né? Depende de vários fatores. E até na religião, irmãos, também pode ocorrer, né? Um cristão, irmãos, ele pode ter uma cultura relativista sobre Jesus. Quem é Jesus? Isso está bem claro em Mateus 16, 13, eu queria que o pastor abrisse para a gente ver juntos. O conceito de Jesus pode ser relativo. Quem é Jesus para você? Ou quem é Jesus para mim? Então, Mateus 16, 13 fala assim: e chegando Jesus às partes de Cesareia, de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns dizem que Jesus, né, é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Aí Jesus perguntou, né? Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa resposta, vocês viram que ninguém tinha falado. O povo, ele falava coisas boas de Jesus, porque João Batista era muito apreciado por todos, porque João Batista veio falar em reconciliação com Deus através do batismo, né? Elias também, ele era muito admirado, porque ele representava a justiça da lei, né? Elias, Moisés, né? Moisés mais a lei, Elias mais os profetas, a religião. Jeremias também foi um profeta muito querido. Então, as pessoas gostavam muito de Jesus. Elas diziam, olha, Jesus, eu gosto muito dele. Jesus, ele é um cara bacana. Será que isso é a visão que a gente tem que ter de Jesus? Ou isso é uma visão relativa, né? Admirar Jesus como Salvador seria suficiente? Ou seria uma visão relativa? Ah, não, olha, eu gosto muito de Jesus, porque Jesus, ele é um mediador. Ele é mediador, ele media as minhas orações com o Pai.
Ah, não, eu gosto de Jesus porque ele é profeta, sabe? Uma profetisa recebeu o Espírito Santo de Jesus e falou com quem que a minha irmã ia se casar. Ah, não, olha, eu gosto muito de Jesus porque Jesus, eu posso orar para ele e ele me abençoa. Ele curou, ele me abençoou. E aí, ponto final. Eles não veem Jesus como Deus. E é muito diferente ver Jesus como Salvador, como provedor, como mediador, e ver Jesus como Deus. Porque quando eu vejo Jesus como Deus, como Senhor, eu tenho que me submeter a Ele em todas as coisas. E não usar o nome de Jesus para obter algumas vantagens. Entende, irmãos? Então, se eu uso o nome de Jesus para algumas coisas legais para a minha vida, eu estou relativizando a minha ligação com Cristo, né? Eu queria que o pastor abrisse em Romanos 1:22, porque a gente vai ver o perigo desse relativismo. Então, Romanos 1:22 fala assim: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Agora pula para o 25, pastor. Pula para o 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. E isso, irmãos, que tem acontecido com muitas pessoas e em muitas igrejas. A vida cristã, eu vejo assim, basicamente com duas etapas. A primeira etapa, logicamente, você vai levar a pessoa à igreja, você vai evangelizar a pessoa com uma palavra de conforto, uma palavra de libertação, uma palavra de cura. Mas depois que a pessoa se tornou cristã, ela tem que começar a voar sozinha e entender Jesus como seu Senhor, e não somente como seu provedor. Irmãos, isso é uma coisa muito importante, porque tem crentes velhos que estão só usando a palavra de Deus, usando o nome de Jesus por benefício próprio. Ela não modificou sua vida a Deus, a esperança dela é só aqui, na terra. Por isso ela acaba tendo uma desesperança, porque ela não consegue sair do chão, ela não consegue entrar na transcendência de Deus, né? Então, ela está, assim, usando Deus para que Deus honre a criatura. Por isso que aqui no verso 25 fala, mudar a verdade de Deus em mentira e honrar e servir mais a criatura do que o Criador. Nós temos que honrar, irmãos, o Criador, dar nossa vida ao Criador, obedecer em tudo ao Criador, ouvir a palavra de Deus e cumprir a sua vontade. Se o próprio Jesus falou que não seja feita a minha vontade, mas a tua, Senhor. Porque que nós queremos? Porque queremos que Deus faça somente a nossa vontade. E não nos dispomos nas mãos de Deus e fala, Senhor, faça da minha vida conforme a tua vontade. Porque, irmãos, os tempos são findos. Nós temos que mudar nossa visão espiritual. Ou eu estou com Deus, com tudo, com o corpo inteiro, até a cabeça. Não adianta eu estar só lá nos pés, na água. Não, eu tenho que mergulhar no Evangelho. E ter essa postura de submissão a Deus. E não querer que Deus faça as minhas vontadezinhas, né? Então, irmãos, as pessoas, muitas vezes, não querem ser obedientes a Deus, né? Elas não querem um novo nascimento, elas querem continuar com aquela personalidade forte que elas tinham, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim.
Não. Nós temos que mudar, ser modificados por Deus. Né? Deus não é um Deus somente provedor. Ele é provedor? É. Mas isso é uma parte. A parte principal, Deus é Senhor. Né? Deus, Cristo, Deus vivo. Né? Então, esse Deus, pela metade, que muitas vezes as pessoas querem ter, é querer relativizar Deus. Pegar só as coisas que me interessam de Deus. Ah, não, eu tenho que abrir mão da minha vontade, abrir mão dos meus interesses para fazer os interesses do reino de Deus. Ah, não, aí não quero. Né? E aí a pessoa se fecha e fica com o pé em duas canoas, né? Um pé no mundo e um pé no evangelho. E aí não dá certo, né? Como eu disse aquela história, né, que a pessoa fala, ah, não, mas Deus é assim para você, mas para mim não é assim. Deus, irmãos, não é a opinião que eu tenho dele. Deus é o que ele é, por isso que ele fala, eu sou o grande eu sou. Ele é o que ele é, e não o que a minha opinião sobre ele. Né? Então, irmãos, o que eu quero dizer? Que existe um parâmetro absoluto de Deus. Deus não é relativo. Para Deus existe o que é bom e existe o que é mal. Existe o que é santificação e existe o que é ser pecador. Para Deus existe o certo e o que é errado. Não existe relativização para Deus. Desculpa, essa palavra é muito para minha cabecinha. Então, irmãos, não existe para Deus uma interpretação humana da sua vontade, da vontade dele, né? Ah, não, mas você está interpretando a Bíblia de um jeito, mas eu não interpreto assim. Não, irmãos, é o que ele falou e não o que eu acho, né? Então, irmãos, esse jogo, esse dilema entre o homem e Deus é uma coisa muito antiga, tá? Eu quero falar algumas correntes do relativismo, que eu acho importante isso, porque até hoje essas correntes doutrinárias são estudadas, tá? Então, eu vou citar só assim, umas 4 visões doutrinárias. Na Grécia Antiga, irmãos, 300 anos antes de Cristo, apareceu uma corrente doutrinária dos estoicos. Tá? Até hoje existe estoicismo. O que eles dizem? Que a verdade a gente encontra no universo, no cosmos, né? Ou numa natureza harmônica. E o tema central, irmãos, dos estoicos, eles defendiam que o universo seria governado por uma lei racional, tá? Sendo assim, o ser humano, para ele alcançar a verdade e a felicidade, ele devia buscar virtudes, tá? Não, a gente falando isso, irmãos, não é uma coisa ruim, né? O homem buscar virtudes, né? O problema é que isso exclui totalmente Deus, né? E esse homem devia buscar as virtudes abdicando dos seus vícios, né? Então, os vícios, para o estoico, ele é um mal absoluto, né? Então, para a pessoa receber uma verdade ou estar numa verdade absoluta, ela tem que deixar os vícios, ser uma pessoa boa, né? Olha aí, né, a salvação pelas obras, né? Outra corrente muito importante, irmãos, essa corrente ocorreu entre os séculos 14 a 16 na Europa, que são os humanistas, tá? Então, o humanismo já não pensa assim que a resposta vem do universo. Não, eles falam que a resposta está no próprio homem. E isso, irmãos, é uma coisa muito frequente hoje em dia, essa corrente humanista, tá? Então, tudo é em volta do homem, o antropocentrismo, o homem no centro, né?
E também é baseado na racionalidade e no cientificismo. Tá? Então, tudo tem que ser científico, racional e debaixo do pensamento humano. Esse movimento, irmãos, que é um movimento cultural, um movimento filosófico, como eu disse, ele foi descrito, foi iniciado na Europa, e ele teve vários filhotes. Por exemplo, Descartes, né, que falou, se penso, logo existo. Né? Então, a verdade estaria no homem. Né? O homem passa a ser o centro do universo. Teve um outro filósofo chamado Kant, né, que ele fala que a ideia é tratar o próximo com o máximo respeito. O próximo ele tem que ser tratado como se ele fosse um ser transcendental. Vocês veem que isso não desvia muito do que Cristo fala. Né? Cristo fala, amar o próximo como Deus o amou, né? Amar o próximo como eu vos amei. Então, o Kant concebe essa ideia, que tem que ter respeito pelo próximo, né? E ele diz também que todos os códigos de entendimento são criados pelo próprio homem. Então, vocês veem que todas essas correntes excluem Deus. O humanismo exclui Deus. O homem está no centro. Para piorar o negócio, irmãos, apareceu um cara chamado Nietzsche, né? Friedrich Nietzsche. Esse cara, ele foi tão nefasto, irmãos, que até hoje os professores, doutrinadores falam dele, tá? O que ele falava? Que não há fatos eternos e não há verdades absolutas. Então, nada é absoluto. Se nada é absoluto, exclui-se Deus, porque Deus tem a ideia de ser a verdade absoluta, e Nietzsche falava que não existe verdade absoluta, tudo é relativo, né? Então, ele falava que não existia alma, não existia céu, não existia Deus, não existia nada, e nem existia muito sentido na vida. Né? Era uma pessoa depressiva, se não me engano, ele faleceu no manicômio, né? E até hoje tem gente seguindo ele, né? E seguindo fortemente, com grandes discussões filosóficas em todos os meios acadêmicos e universitários sobre esse cara, que falou que não existe verdade absoluta, e por isso não existe Deus, né? Ele se opunha a todos os dogmas da sociedade, e ele falava que tudo era uma ilusão, né? Tudo era uma ilusão. E quem pegou muito essa ideia de Nietzsche foi Marx, né? Karl Marx. Né? Ele falava que toda a cultura ocidental, incluindo a cultura judaico-cristã, fomenta a alienação do homem, né? Então, o homem acaba não vendo a desigualdade social porque ele está muito preocupado com Deus, né? E, então, o marxismo, irmãos, é um movimento essencialmente ateu, materialista, tá? Não é ligado a questões, ele exclui Deus do universo. Marx, olha a prepotência, né, do homem, achar que Deus, excluir Deus, né? Porque ele falava que a visão religiosa do homem é uma fuga de suas responsabilidades, por isso que ele falava que a religião é o ópio do povo, que ele está fugindo da realidade, ele tem que ver lá a realidade política da coisa. Olha, irmãos, essas correntes filosóficas são coisas muito importantes e a gente tem que saber que ela existe para a gente poder nos defender dela, e se um filho ou alguém vier falar, você saber o que é, né? Porque, irmãos, a gente vê que todo o movimento marxista, e eu vou colocar para nós entendermos, movimentos marxistas são movimentos, como tem muito de socialismo, muito de comunismo, não é exatamente igual, e a gente não vai ficar dissecando isso, que a minha intenção não é ficar discutindo política, irmãos, mas o que eu posso dizer para você,
E eu não estou dizendo especificamente para quem está me ouvindo aqui ao vivo, mas para quem talvez ouça esses vídeos, né? Pelo nosso canal nosso canal Igreja de Interlagos. É impossível um cristão ser marxista ou ser comunista. Se um cristão fala que é comunista, ou ele não é marxista, ou ele não é cristão, tá? O cristão e o marxismo têm valores opostos, irmãos, né? Então, qualquer dia a gente discute melhor isso, mas é impossível um cristão ser marxista. É impossível, tá? Então, vamos continuar para frente. Cada religião, irmãos, agora saindo aqui do humanismo, do relativismo, mudando um pouquinho o nosso foco, cada religião defende a sua doutrina e relativiza a verdade, dizendo que eles podem ser os portadores da verdade, né? E vocês já ouviram também alguns falarem, olha, todos os caminhos levam a Deus. Isso daí é uma verdade relativizada, tá? Olha, a religião de matriz africana leva a Deus, o budismo leva a Deus, o espiritismo leva a Deus, o islamismo leva a Deus, porque eles são pessoas boas que cultivam as virtudes. Irmãos, isso é relativizar a verdade, tá? Isso não tem nada a ver com o cristianismo. O homem, ele é um ser espiritual, tá? Muitas vezes eles buscam o homem busca linhas filosóficas ou religiões, né? Religiões, que eu já nomeei algumas, por sua própria conveniência. Não, olha, é conveniente para mim porque combina com a minha cultura, combina com meus valores morais, então eu vou adequar essa religião para mim, eu vou escolher essa religião porque ela pensa mais ou menos como eu penso. Irmãos, você está relativizando a verdade, porque o cristianismo é a gente se modificar. E quando as pessoas procuram ou buscam uma religião porque pensam mais ou menos como ela pensa, essa religião não vai levar ela a Cristo. Porque a religião cristã, ela envolve um novo nascimento, mudanças, né? E eu acho que uma das principais visões da religião cristã é a busca da verdade, e da verdade absoluta. Então, vamos agora mudar novamente o nosso rumo, porque era muita coisa que a gente tem que falar, eu abri várias frentes, mas para chegar aqui no texto principal, né, que foi sobre a noite que antecedeu a crucificação de Jesus. Então, eu queria começar falando de Pilatos, né? Pilatos, irmãos, ele era um romano, né, que foi nomeado pelo César, né? E ele governava aquela província da Judéia, né, quando houve a crucificação. E ele odiava os judeus e era odiado também pelos judeus, porque ele era um homem, ele foi um governador, né? Acho que ele chamava de procurador lá, ele foi muito sanguinário, né? Então, e os romanos também, eles sabiam que os judeus eram um povo religioso, né, que adoravam lá o Deus Yahvé, Jeová. Só que eles não conseguiam entender aquele povo, como é que eles adoravam um Deus que não tinha uma imagem, que não tinha um nome, porque os judeus nem pronunciavam o nome de Jeová, porque se pronunciava, eles tinham medo de ser fulminados, né? Um Deus que não tinha aparência, né? Por quê? Porque os romanos, eles adoravam Júpiter, Zeus, né? O próprio César, que era considerado um deus, então eles tinham forma,
Eles tinham uma imagem, né, para ser adorados, e César era um Deus que até falava, né? Era um Deus assim que era adorado. E como é que os judeus adoravam um Deus que ninguém via, que não tinha uma imagem, que ninguém sabia direito o nome, né? Então, existia muito atrito entre Pilatos e os judeus. E Pilatos, eu acho que, no fundo, ele era um governador muito fraco, ele tinha medo de revoltas, insurreições do povo, né? Então, eu acho assim, que ele era meio... não quis enfrentar certas realidades por medo do povo se revoltar e ele perder a mão, né? Porque, logicamente, o povo era muito mais numeroso do que a companhia de soldados que ele tinha, né? Então, eu queria que o pastor abrisse em João 18, 28, porque Jesus, quando ele foi traído por Judas, ele foi preso, né, por soldados e pelos sacerdotes, os principais lá do Sinédrio, né? Então, eu quero contar essa história para vocês, a gente vai ficar bastante aqui nessa passagem, tá, irmãos? João 18, 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo, e entraram na audiência, e não entraram na audiência para não se contaminarem, mas poderem comerem a Páscoa. Então, eles não queriam ficar perto lá dos romanos, porque eles se achavam muito puros, né? E pela lei de Jeová, eles não poderiam ter contato com os gentios, então eles ficaram mais ou menos afastados lá da audiência, mas eles tinham contato, diálogo, né? Então, o que acontece, irmãos? Jesus, lá no Sinédrio, né, ele foi julgado irregularmente, foi julgado com falsas testemunhas, foi julgado à noite, dizem que só tinha metade do Sinédrio, né, e ele foi considerado culpado de morte. Né, falar, não, olha, blasfemou, ele se fez filho de Deus, blasfemou, ele tem que morrer, porque Jesus, ele era muito... os judeus, os sacerdotes e os principais viam que Jesus fazia milagres, o povo estava do lado dele, então eles tinham muita inveja de Jesus. Eles queriam excluir Jesus do pedaço, né? Jesus trouxe muita novidade lá, muita coisa diferente, né? Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, né? Eu, porém, vos digo. Então, Jesus trouxe muita coisa diferente. E as coisas que Jesus trouxe abalou muito a doutrina dos judeus, né? Então, eles falaram, não, a gente tem que eliminar esse cara o mais rápido possível, senão o povo daqui a pouco está tudo achando que Jesus realmente é o Filho de Deus, né? Então, o verso 29. Eu vou esperar o pastor colocar para a gente poder seguir juntos. Então, Pilatos saiu fora e disse-lhes, que acusação trazeis contra esse homem? Verso 30. Responderam e disseram-lhe, se esse homem não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Verso 31. Disse-lhes, pois, Pilatos, levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram então os judeus, a nós não nos é lícito matar pessoa alguma, porque os judeus já tinham sentenciado o Jesus por morte. E eles não poderiam matar Jesus, não porque eles não tivessem coragem, porque eles matavam a mulher adúltera, a pedrada, só que quando os judeus estavam lá, eles tinham como que uma ordem que eles não podiam matar ninguém. Teria que ser com o aval dos judeus, dos romanos, né? Então, o verso 33 fala assim, tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou Jesus e disse-lhe, tu és o rei dos judeus? Logicamente, irmãos,
Pilatos sabia que Jesus não era o rei dos judeus. O que Pilatos queria é que Jesus confirmasse isso, e aí ele teria uma sentença de morte. Por quê? Somente César poderia ser rei naquele lugar, né? Ou Herodes poderia ser rei naquele lugar. Jesus jamais poderia dizer que ele era o rei naquele lugar, né? Então, Jesus respondeu, verso 34, tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram-tu outros de mim? Então, o que Jesus fez? Não respondeu, ou respondeu de uma maneira bem inteligente. Ele respondeu nem sim, nem não, né? Então, o que a gente vê, irmãos? Que Pilatos queria abafar aquela insurreição, né? Ele receava que iria ter um motim, porque estava todo mundo gritando, querendo que Jesus morresse, só que ele percebia que Jesus era justo, irmão, Jesus não tinha pecado, né? A própria mulher do Pilatos falou, olha, eu sonhei com esse justo, não faça nada com ele, esse cara não fez nada, não tem razão para mandar matar essa pessoa. Só que Pilatos ficou naquela história, mas o povo está me pressionando, como é que eu vou pagar o preço de dizer que Jesus é justo? E isso, irmãos, também é uma lição para nós. Muitas vezes a pessoa se diz cristã, mas ela acaba cedendo por causa da pressão do meio onde ela vive. A pressão está muito grande, pastor, eu não consigo me manter firme. E isso aconteceu com Pilatos, ele cedeu à pressão do povo, né? Então, Pilatos, ele sabia que Jesus tinha uma aura de divindade, ele sabia, irmãos. Tanto assim que ele ficou enrolando para condenar Jesus. Ele ficou condenando, ele ficou enrolando porque ele sabia que Jesus não tinha nenhuma razão para ser morto, né? Voltando ao verso 35, João 8, 35, quando Jesus falou, alguém te disse isso, né? João 18, 35 fala assim, Pilatos respondeu, porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Aí Jesus responde a outra pergunta que ele não tinha respondido direito. Aí Jesus fala assim, respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Irmãos, esse versículo é um versículo tão importante. E Jesus, em algumas outras partes da Bíblia, disse, meu reino não é daqui, eu não vou reinar aqui, o meu reino não é desse mundo. Por isso, irmãos, que eu não creio que Jesus vai ter um milênio, vai reinar aqui nessa terra 1000 anos. Jesus já falou que o reino dele não é aqui. Jesus sabe que essa terra está no maligno, jaz no maligno. Por que ele vai querer reinar numa terra que jaz no maligno? Né? Então, quando Jesus fala que o reino dele não é daqui, Pilatos ainda quer forçar Jesus a dizer alguma coisa para que ele seja condenado, né? Então, indo no verso 37, irmãos, Pilatos conhecia vários deuses, né? Ele conhecia Júpiter, Marte, tem um deus romano também chamado Quirino. Ele já tinha ouvido falar em Faraó, já tinha ouvido falar em Nabucodonosor, né? E aí ele ficou mais confuso, porque ele pensou assim, esse
Cristo está falando, esse Jesus está falando que o reino dele não é aqui. Mas eu conheço vários reis e todos falam que o reino deles são aqui, né? Onde será que é esse reino, né? Então, o verso 37 fala assim: disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei? Jesus falou, meu reino não é daqui, né? Pilatos falou, logo tu és rei? E Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Está vendo que Jesus já conduziu a conversa para outro lugar? Jesus falou, olha, meu reino não é desse mundo, e eu vim nesse mundo a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E a gente pode até fazer um trocadilho, tudo que ouve a voz de Jesus é da verdade. Né? É interessante isso, porque no verso 38, Pilatos fala assim, e é a verdade? E aqui, irmãos, eu quero, assim, me deter mais, né? Porque Pilatos, ele era uma pessoa muito graduada, ele era provavelmente amigo de César, ele era romano, ele tinha poder, ele mandava em soldados, e ele pensava assim, eu não conheço a verdade. Né? Ele tinha todo o poder e não conhecia a verdade. Então, o verso 38 fala, disse-lhe Pilatos, e é a verdade. E dizendo isso, tornou ir ter com os judeus e disse, não acho nele crime algum. Por que que ele saiu? Ele fez a pergunta e saiu, porque Jesus não respondeu. Jesus ficou olhando para ele. Eu acho que Jesus pensou assim, eu sou a verdade. Mas não adianta eu dizer isso para ele, porque quem é de Jesus, o verso anterior que fala, né? Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Só que Pilatos, ele não era da verdade, ele não ia ouvir a voz de Jesus, e Jesus só ficou olhando para ele. E quando Pilatos perguntou o que é a verdade, Pilatos queria saber. Jesus não respondeu nada. E aí, Pilatos foi para os judeus e falou assim, eu não vejo crime algum, né? Irmãos, o que é a verdade? Né? Pilatos perguntou. Na verdade, aliás, ele perguntou, o que é a verdade? Seria melhor ele ter perguntado, quem é a verdade? Porque a verdade é Cristo. A verdade é um Deus chamado Cristo, Jesus Cristo. Porque o homem, desde sempre, procura o que é a verdade, né? Talvez naquela época pensavam assim, será que Roma é a verdade, né? Hoje em dia, né, tem pessoas que pensam assim, nossa, o nosso STF, Supremo Tribunal Federal, é a verdade, porque aqueles homens estão zelando por nossa Constituição, né? Será? Será que a verdade é o que o presidente da nossa República diz? Será que essa é a verdade? Né? Será que a natureza é a verdade? Só que a natureza, irmãos, é muito falível, né? A natureza tem caminhos assim, tem dia que faz sol bonito e tem dias que vem uma chuva, uma avalanche, um tsunami, um terremoto, né? Então a natureza ela é muito irregular, né? Então quem é regular, um dia bom, um dia ruim, não é dona da verdade, né? E muitas vezes esses movimentos verdes que hoje em dia tem, né, querem chamar até a Terra, o planeta Terra, de Mãe Gaia. Mãe Gaia, Mãe Gaia, como se fosse um Deus, como se a Terra fosse um Deus, né? Será que a justiça humana tem a verdade? Será que a história, a nossa história, conta a verdade? Será que os reis ou o Papa são a verdade?
Será que o que o líder religioso prega é a verdade? Será que quem está lá no topo da sociedade é a verdade? Tudo que vocês estão vendo eu falar, irmãos, vocês estão dizendo não. Não, não. Nada disso é verdade, né? Então, a verdade é Cristo. Não é que Cristo vai trazer a verdade, não. Ele é a verdade. Por isso que está escrito, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Né? Está em João 14,6, não precisa abrir, pastor. Então, a verdade, ela existe e ela independe do homem. Né? Não tem aquela história de humanismo, de antropocentrismo, nada disso, irmãos. Aliás, o homem é mentiroso. Deus é verdade. E nada que o homem produz é verdade, porque a ciência não é verdade. A ciência pode ser refutada muitas vezes, né? Porque às vezes, quando a gente teve esse tempo de pandemia, a pessoa fala, não, assim, na ciência está a verdade. Não, a ciência muitas vezes é refutada. A verdade é Cristo, a verdade é Jesus Cristo. A verdade não pode ser concentrada num livro, num templo, numa definição. Não pode, a verdade é Cristo. Né? Não é que Cristo veio trazer a verdade, não. Ele é a verdade, ele personifica a verdade. Né? Então, nenhum homem ou Deus da terra, né? Nenhum Deus que você conheça, né? Buda, Alá, qualquer Deus fez essa afirmação. Nenhum Deus fez essa informação. A gente tem, irmãos, um versículo que fala: Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque só no conhecimento, só a pessoa conhecendo Cristo, ela vai poder se salvar. Né? É a condição da salvação, é o conhecimento da verdade. Né? Então, muitas pessoas estão ainda naquela dúvida de onde vim, para onde vou, né? O que é a verdade. Jesus Cristo esclarece tudo isso na pessoa dele. Ele é a verdade. Ele é o princípio, ele é o alfa e ele é o ômega. Ele é o princípio e ele é o fim. Né? A Bíblia também está escrito um versículo que fala: a lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade vieram por Cristo. Por quê? Porque na lei do Velho Testamento não existia verdade, só existia condenação. Tá? Esse versículo está em João 1,16. Também não precisa de abrir, pastor, pelo adiantado da hora. Tá? Quando Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará, ele quer dizer assim, olha, vocês me conheçam, eu sou a verdade. Tá? Quando João disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você só vai ter libertação em Cristo. E não em distinguir verdade de mentira. É Cristo que liberta. E Cristo é a verdade. Conhecereis Cristo e Cristo vos libertará. Conhecereis a verdade vos libertará. Tá? Essa verdade, você pode colocar Cristo no lugar para você entender exatamente o que é. Irmãos, então, eu só queria terminar com um verso, queria que o pastor abrisse em João 17,14, só para a gente dar uma pincelada num aspecto, quando você está na verdade, o mundo não te conhece, o mundo vai te perseguir. Porque o mundo não conhece a verdade. Lembra que a gente falou, o mundo jaz no maligno. Né? Então, João 17,14 fala assim: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Jesus falando. 15. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal.
Não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra é Cristo. Lembra que João fala, né? No princípio é a palavra, e a palavra é Cristo. Né? Então, irmãos, quem está com Cristo, quem está com a verdade, não vai ser benquisto pelo mundo, não vai ser simpático ao mundo, porque não vai estar agindo conforme o mundo quer que a gente atue, né? Por isso que também tem aquele versículo, adúlteros e adúlteras, não sabeis que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Porque quando a gente está muito amigo do mundo, irmãos, a gente está saindo da verdade, está saindo de Cristo. Amém? Glória a Deus, eu só quero fazer uma oração para terminar, irmãos. Desculpa, eu acho que talvez ultrapassei 1 hora, mas eu acho que a gente tinha que mostrar todos esses aspectos para vocês verem que Deus é absoluto, Deus é a verdade. Amém? Senhor Jesus, te glorificamos nesta hora, Senhor, porque sabemos que tu és a verdade. E esta verdade, Senhor, é conhecendo essa verdade que podemos obter a libertação. Sabemos, Senhor Deus, que o mundo preza pelo relativismo, Senhor, mas tu és absoluto. Tu és um Deus absoluto, Pai, em quem não há mudança nem sombra de variação, Senhor. Que essa palavra, Senhor, possa calar em nossos corações, possa alcançar corações, Senhor, para que as pessoas amem a tua palavra, para que as pessoas amem a tua verdade, que amem a ti como a verdade absoluta, Jesus. Nós te glorificamos e bendizemos nessa hora, te exaltamos e oramos ao Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor.